Quem está falando é Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão e da ansiedade. Então, nós vamos fazer aqui uma técnica em conjunto, que é escavar esses pensamentos, tá? E o que é? Como que a gente vai escavar esses pensamentos? Como que a gente consegue entender o que está acontecendo na nossa história? A primeira coisa, nós precisamos identificar quais são os pensamentos que mais batem na nossa cabeça. Dentro do curso eu tenho até um módulo que eu mostro assim as corzinhas, a gente separa por cor. Vocês podem fazer a técnica, chama-se técnica do lápis de cor. Eu aqui só tenho 2 nesse momento, mas ele funciona mais ou menos assim. Vocês escolhem uma cor para cada área da sua vida que mais tem pensamentos. Imagina, família, cor de rosa, trabalho, amarelo, finanças, verde, tá? E assim por diante. Meu ex-marido, azul, tá? E daí vocês escolhem, de acordo com as cores, quando vocês tiverem pensamentos relacionados a esse tipo de evento, que é da família, vai lá e risca, cor de rosa. E faz um risquinho só. Para vocês, no final do dia, saberem qual é o pensamento predominante que deixa vocês ficarem mal. No início vai parecer que dá muito trabalho, mas não dá trabalho nenhum. Desde que você faça o esquema, coloca lá aqui em Portugal chama frigorífico, no Brasil geladeira, cola lá no frigorífico, na geladeira, coloca as cores, separa e diz, pensamentos, hoje eu pensei nisso, ó, tá vendo? Pensei nisso e me trouxe dor. Pensei em finanças e eu comecei a ficar acelerado. Normalmente quem tem ansiedade com o gatilho de impotência, pensar em finanças é um caos, é o prato cheio. Finanças e trabalho é o prato cheio para entrar numa crise de ansiedade. Por quê? Porque eu tenho o gatilho da impotência. Se for misturado com sobrevivência, então, terrível. Porque basta começar a falar que está chegando o fim do mês, eu preciso pagar contas e eu não tenho trabalho que chegue, virou um caos. Então, poder marcar os pensamentos que são mais fortes para vocês vai fazer com que vocês consigam criar esse hábito que eu vou ensinar agora para vocês de escavar esses pensamentos. Então, a primeira coisa, eu preciso descobrir quais são os pensamentos mais recorrentes da minha cabeça. Ok. Descobrir quais são os pensamentos mais recorrentes da minha cabeça, então eu vou fazer uma pergunta-chave. Se isso que eu estou pensando é verdade, o que isso significa para mim? Vou usar o exemplo aqui da Silvia de novo, tá, Silvia? Porque você foi a última que escreveu. Se o que eu estou pensando, que eu não sou uma mulher forte, é verdade, o que isso significa para mim? Como que eu me sinto sabendo que eu não sou mais uma mulher forte? Eu me sinto triste? Eu me sinto derrotada? Eu me sinto infeliz? Eu sinto que ninguém mais me olha? Eu sinto que ninguém vai mais querer saber de mim? O que eu sinto? Tá? O que isso diz sobre mim? Quando eu penso, o que eu sinto? O que isso diz sobre mim? É a segunda pergunta. E depois eu fico, ok. Então, se isso está dizendo para mim que eu tenho que ser uma mulher forte, o que isso significa? E eu inverto a pergunta. Para que serve isso, Gi? Para eu desmontar a minha crença persistente. O pensamento que está por trás, que está me levando para a vala, que está me derrubando, que está fazendo com que eu vá lá embaixo e fique no fundo do poço. E enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar com esses pensamentos por trás. Então, quem está com pensamentos ruminantes ligados a quem vocês são, a essa autoimagem deturpada, que estão com baixa autoestima, que já não confiam no vosso potencial, que ficam pensando que... Eu vi uma reportagem ontem, até foi na Netflix, falando sobre os psicodélicos para ajudar na depressão. E o senhor dizia que ele acordava para poder dormir. E por que ele fazia isso? Porque ele queria passar os dias muito rápidos, porque ele já não via motivo para estar ali. Então ele queria passar os dias muito rápidos. E esse sentimento é um sentimento que eu já tive e que provavelmente vocês também já tiveram. Do que de acordei, mais um dia. E não acordei e vou viver o meu dia. Por quê? Porque eu não sinto que tenha nada que me leve para frente. Porque o meu pensamento diz para mim que eu já não sirvo para nada. Que eu já não mudo a minha realidade. E hoje, aqui, eu quero mais uma vez. Ontem nós reforçamos isso. Mas hoje, mais uma vez, eu preciso que vocês lembrem. O que está acontecendo no momento atual, na sua história,
não dita o que vai acontecer no seu futuro. O seu momento atual, a sua ansiedade, a sua depressão pode estar no nível mais drástico que você vivenciou alguma vez na sua vida. Mas isso não dita que você não vai conseguir sair dela. E eu quero que você acredite nisso, acima de qualquer coisa. Isso não dita que você não vai conseguir sair dela. Pelo contrário, se ela chegou até aí, você tem força suficiente para sair daí para frente. Basta vocês entenderem que sempre que eu falo sobre ansiedade e depressão, eu estou falando de uma questão emocional que afetou a minha mente, que trouxe sintomas para o meu corpo. Se eu estou passando por um problema emocional nesse momento, e se eu não trato o meu vazio, como a Ação acabou de falar, se eu não trato a minha dor emocional, ela vai começar a se desenvolver até afetar a minha psique, até afetar a minha mente. Quando ela afetar a minha mente, os meus neurônios vão precisar reagir. As minhas conexões, a minha mente vai começar a reagir. E quando ela reagir, a mente é quem comanda o seu corpo. Então, você vai fazer o quê? Vai trazer sintomas físicos para o seu corpo. Quando você entende que existe essa pirâmide do conflito e que você está presa dentro dessa pirâmide do conflito, que o que está fazendo ligar essa pirâmide são apenas duas coisas que eu falei hoje aqui no início. É simples, gente, é simples. Não tem nenhuma complexidade. O que está fazendo ligar essa pirâmide ou são os seus sentidos, que estão despertando coisas que você já viveu, ou o segundo, pensamentos. Pensamentos. E os pensamentos, eles são criados normalmente com base nas crenças do que você vivenciou. É muito mais difícil você conseguir combater um pensamento negativo. É muito mais difícil você conseguir combater um pensamento negativo, porque você tem a certeza, por exemplo, se eu falar para você, você vai viver sem depressão e ansiedade. Você vai dizer para mim que sim, em 2 segundos, 10 segundos depois está você. Ah, mas não sei como que ela vai conseguir, eu duvido. Meu caso é muito difícil, eu não consigo. Ah, já tentei com tantas coisas, logo ela vai conseguir? Ah, sei não, hein? Isso é coisa de brasileira, né? Porque eu escuto tudo isso, viu, gente? Estou falando aqui coisas para vocês que eu escuto. Nossa mente vai criar autossabotadores e vocês podem estar até nesse momento, dentro da jornada, criando autossabotadores. Mensagens que digam para vocês que não vai dar certo no vosso caso. Que o vosso caso é complexo demais, que a situação é impossível. E eu quero que vocês não acreditem nisso. Se eu tivesse acreditado nisso, que o meu caso era complexo demais, como os médicos disseram, que não tinha cura, e que eu ia ter que ficar medicada, controlada todos os dias, tomando 3 comprimidos por dia, comprimidos sedativos por dia, para eu não ter crises epiléticas. Se eu tivesse acreditado nisso, hoje em dia o meu cérebro estava extremamente fritado. Eu nem sei como que eu poderia estar falando uma coisa dessa com vocês. Mas eu não quero dizer que o meu caso era o pior caso que pode existir. Porque aqui a gente não está numa balança para ver qual o pior caso. Mas estamos numa balança para dizer que existe um caminho, uma saída. E eu vou fazer de tudo para que vocês entendam isso. E que vocês aprendam isso. E o primeiro caminho para vocês entenderem como é possível viver sem depressão e ansiedade é olhar de frente e falar, ok, é uma questão emocional. O que aconteceu comigo? Eu posso não saber. Como eu disse para vocês, existem 2 casos. O caso de quem sabe o que fez com que eu entrasse em depressão e ansiedade e o caso de quem não faz a menor ideia. De que eu olho para trás e digo, eu nem sei que trauma eu tive. Mas os 2 casos funcionam. Os 2 casos têm saída. E para essa saída nós precisamos entender. Tratei o meu emocional. Ok, o meu emocional está afetando a minha mente, então também preciso tratar a minha mente. E também preciso tratar o meu corpo.